Boas malta para mais um vídeo, ataque iminente nas próximas horas ou até mesmo dias, podemos estar prestes a presenciar um ataque de larga escala do Irão contra Israel. Se ainda não subscreveste, subscreve para estares a par dos assuntos internacionais e segue-me no Instagram para acompanhares os vídeos curtos ou outras atualizações. O conflito tem se intensificado no Médio Oriente após a intensa e longa intervenção israelita em Gaza. O cenário expandiu-se para outras regiões, deixando 7 frentes contra Israel, ataques de milícias xiitas apoiadas pelo Irão contra Israel, nestas 7 frentes. No Líbano, que é onde a tensão se está a concentrar, o Hezbollah tem intensificado e tem lançado rockets e drones. Israel contra-ataca, atingindo locais estratégicos do Hezbollah em áreas no sul do Líbano. Posto este cenário, como eu vos apresentei em vídeos anteriores, Netanyahu ou cedia ou num curto espaço de tempo apanharia os líderes do Hamas em Gaza e resgataria reféns adicionais com a ajuda da inteligência americana. E quanto mais perto chegasse da liderança do Hamas, mais provável seriam as negociações de cessar-fogo. Eu falei-vos que existiam estes 2 cenários prováveis e é o segundo que está a acontecer. Netanyahu não cede e avança. Neste vídeo de hoje vou-vos mostrar se Israel e o Irão têm condições para avançar e para fazer explodir uma guerra. 3 cenários estão em cima da mesa. O Irão repetirá o mesmo tipo de ataque que lançou contra Israel, a 13 de abril, que se baseou principalmente em drones, em um ataque de drones e alguns ataques com mísseis que foram rapidamente abatidos pela coligação dos Estados Unidos e de países vizinhos. O segundo cenário possível é um ataque envolvendo principalmente mísseis do Líbano, na Síria e no Iraque. E terceiro, explodir uma guerra regional. Os países terão que escolher um lado. Porque é que elimino já este terceiro cenário? Porque é que elimino esta possibilidade? Porque não será vantajoso para o Irão, pelas seguintes razões. Eu sei que a China e a Rússia querem acabar com o domínio americano na região, mas um conflito que não é com eles faz com que as forças americanas se aproximem. Não só em termos de deslocações de navios e de aviões, mas também porque criam alianças defensivas naquela região e isso não é bom nem para a China nem para a Rússia. Isso intensifica a presença americana. A CENTCOM desempenhará um papel importante, já o fez na interseção de 5 sistemas aéreos não tripulados, de UDIs, 3 mísseis balísticos antinavio e uma embarcação de superfície não tripulada. A necessidade de defender Israel faz com que o poderio militar dos Estados Unidos seja direcionado de volta para o Médio Oriente, como vimos agora no caso desta ação dos Houthi, e deixa tripulações de navios, esquadrões de caças e defesas aéreas dos Estados Unidos prontas para reagir e de cobrir ainda mais o terreno. De acordo com o NIT, New York Times, Washington ordenou que fosse enviado para o Médio Oriente um esquadrão de caças F-22 Raptor, uma aeronave militar americana P-8A Poseidon na costa do Líbano e muitos outros. Os militares dos Estados Unidos estão agora a enviar recursos para uma região que se define como crítica. Alguns recursos que deveriam cobrir o Indo-Pacífico dirigem-se agora para o Golfo. Os Estados Unidos facilmente conseguem movimentar alas aéreas da Força Aérea entre o Pacífico e o Médio Oriente. Eles afirmam que podemos movimentar navios entre o Pacífico ou o Atlântico no Médio Oriente sem grandes dificuldades durante um curto período de tempo. E é isto que preocupa a Rússia e a China, estes movimentos e esta presença americana. Movimentos americanos que não serão desejados nem pela Rússia nem pela China. Não só por essas razões, mas porque no caso da China, ao longo dos anos, a China assinou parcerias estratégicas com 12 países árabes do Médio Oriente e do Norte de África. O interesse imediato da China na estabilidade regional decorre da sua dependência do petróleo do Médio Oriente. A última coisa que Pequim deseja é
um conflito regional que possa interromper o fornecimento de energia. Mas os planos da China para a região incluem o seu potencial industrial numa expansão das infraestruturas da Eurásia. A ligação com a Hamas nunca foi suficientemente forte, apenas no alegado fornecimento de armas de alta tecnologia, incluindo as comunicações, porque de resto até existe uma hipocrisia da Hamas sobre o caso dos iugures. Para ser claro, o líder assassinado do Hamas, Haniyeh, não era aliado de Pequim. Sob o governo do seu grupo em Gaza, foram permitidos protestos contra a China, só para vocês verem, e em apoio à população iugur. No caso da Rússia, sabemos que o Irão pediu à Rússia sistemas avançados de defesa antiaérea em antecipação a uma guerra com Israel e que a Rússia também já começou a entregar o hardware. Supostamente também transferiu sistemas de mísseis Iskander e sistemas de guerra Murmansk BN para o Irão. Acredita-se que também oficiais da inteligência militar russa tenham sido destacados para o Iémen para ajudar os iudis a atacar navios comerciais no Mar Vermelho. Putin ponderou fornecer aos iudis sofisticados mísseis de cruzeiro antinavio, mas foi dissuadido de fazê-lo após a intervenção direta do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Vejo o interesse russo em ajeitar esta capacidade iraniana, até porque o Irão também o faz no conflito contra a Ucrânia, toda a gente sabe disso, através dos drones suicidas, mas a Rússia tem muito a perder se a resposta do Irão e do Hezbollah desencadear uma guerra regional. Destabilizam a posição estratégica da Rússia no Mediterrâneo. E não só. As bases russas na Síria poderão ser atacadas se as milícias apoiadas pelo Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica entrarem num tiroteio ou num conflito contra a Força Aérea dos Estados Unidos. Putin sabe disso. Pediu ao líder do Irão, Khamenei, uma resposta contida. Por falar na Síria, sabemos perfeitamente que o Irão desempenhou um papel importantíssimo ao ajudarem a Síria a esquivarem-se das sanções americanas, ao fornecer petróleo, na assistência militar contra Israel em 1982 e também durante a guerra civil contra as forças da oposição. A Síria é uma rota de transporte fundamental para levar armas e fornecimentos ao Hezbollah. Antes da guerra, o Irão tirou partido da abertura da economia da Síria, investindo milhões em infraestruturas e outros projetos no país em 2007. É por este papel do Irão que eles referiram-se à reconquista de um pedaço de território considerado sírio, que é hoje controlado por Israel. Mas Assad opôs a esta opção porque não quer meter-se na guerra. Recentemente, tribos árabes sírios atacaram os campos petrolíferos e aldeias controladas pelos curdos, em Deir ez-Zor. As forças tribais, potencialmente apoiadas pelo Irão, também invadiram várias cidades anteriormente controladas pelas forças curdas, apoiadas pelos Estados Unidos. Acredita-se que o regime sírio e o Irão estejam a apoiar estes exércitos tribais como parte de uma estratégia mais ampla para minar a influência dos Estados Unidos no leste da Síria e para recuperar o controle sobre territórios estratégicos, especialmente aqueles com valiosos recursos petrolíferos, e o Irão promove desta forma o seu interesse na região com este apoio. Mas Assad, se decidir abrir uma frente síria para permitir que o Irão e os seus representantes regionais lancem operações contra Israel, a retaliação seria assim dirigida a Assad pessoalmente e o seu regime seria assim derrubado. Por este motivo, não sei até que ponto é que Assad irá deixar estas milícias do Irão atuarem. Para não falar que tal ação não poderia também, não é, como é óbvio, ser realizada sem uma estreita coordenação com a Rússia.
Embora ainda procure retomar a província de Idlib das forças da oposição, Assad acredita que qualquer ação do seu território enfraqueceria o exército sírio nesta frente, obviamente. Também poderá ser uma oportunidade para o presidente sírio, Assad, ver a pressão israelita como uma oportunidade para tirar estas milícias, a presença do Irão de Damasco, e para esse efeito já sinalizou interesse em fazê-lo e em reunir-se, em fazê-lo indiretamente ao mostrar-se e ao reunir-se com os Estados Unidos, que veem a expulsão do Irão como um passo necessário na reabilitação do regime sírio, e isso também seria vantajoso, obviamente, para os Estados Árabes, particularmente os Estados Árabes do Golfo. Vamos agora à política interna do Irão. A eleição de Pezeshkian como presidente do Irão reforçou o compromisso do Irão para com os seus aliados e a frente de resistência. A comunicação imediata de Pezeshkian com os líderes do Hezbollah e do Hamas e outros grupos regionais sublinha a prioridade estratégica do Irão em manter e reforçar estas relações. A eleição de um reformador para já não mudou nada, manteve o compromisso, e para quem quiser saber mais sobre o assunto, eu aconselho a ver os meus vídeos anteriores sobre as eleições do Irão. Mas o que vem mostrar uma instabilidade do sistema político e do círculo próximo do líder do Irão é a purga que surgiu dentro do núcleo político em reação a uma provável fuga de informação. O Irão prende oficiais superiores e oficiais militares após o assassinato do líder do Hamas. Não seria vantajoso iniciar uma guerra sem ter um núcleo político de confiança total naqueles que estão ao lado do líder Khamenei? Por isso, com os interesses dos aliados não alinhados, como vimos, Rússia, China e Síria, e com a purga interna que estabiliza a confiança na tomada de decisão, temos aqui duas fortes razões que não serão vantajosas para o Irão avançar numa guerra contra Israel. O realismo que influenciou a política externa do Irão. O que é que isto significa de que o realismo influencia a política externa e que é contrária à retórica religiosa? É porque o Irão, se não tiver capacidade para ir contra Israel vai prejudicar os interesses do Irão. Que interesses é que são estes? Vai atrasar e afetar o processo de influência regional e o seu desenvolvimento nuclear. Os interesses nacionais do Irão irão ser guiados pelo Realpolitik. Vamos agora a Israel. Condicionantes que poderão afetar o início de uma guerra do lado de Israel. O ex-chefe do Conselho de Segurança Nacional de Israel, Amidror, disse que a estratégia de Israel a curto e longo prazo permanece obscura. Israel não se preparou para uma guerra longa, pensamos em um grande ataque da força aérea e depois numa manobra rápida das forças terrestres. Foi alegado por ele. Este fator pode influenciar tudo. Se Israel apenas contava em combater o Hamas, agora terá que enfrentar o Hezbollah e, quem sabe, o Irão. Será que Israel estava preparado para isto tudo ou se Israel foi se adaptando? É que, pelo que tudo indica, este fator tornou o gabinete de guerra israelita dividido. Alguns membros hesitaram em continuar a negociar um número menor, outros pensavam que Israel deveria prosseguir com a sua ofensiva terrestre e esperar que o Hamas suavizasse a sua posição. Depois surgiu a situação de Netanyahu, que acusou o ex-ministro da Defesa Gantz de sabotar os esforços de guerra do governo. Gantz disse em junho que Netanyahu está a tornar impossível a vitória total e que o governo tem de colocar o regresso dos reféns capturados pelo Hamas acima da sobrevivência política. Isto transmite que Netanyahu pretende adiar as eleições que poderiam pôr fim à sua carreira política durante o máximo de tempo possível. Netanyahu não só recebe críticas do ex-ministro da Defesa, mas também do atual.
Este atual disse: Israel é a razão para atrasar a conclusão do acordo para devolver as pessoas sequestradas. E falar de uma vitória absoluta é um absurdo completo. O gabinete de Netanyahu, em resposta a esta alegação do ministro da Defesa, Gallant, diz que quando Gallant adota uma retórica anti-israelita, ele prejudica as chances de se chegar a um acordo. Gallant deveria ter atacado Sinwar, que é o atual líder da Hamas, que se recusa a enviar uma delegação às negociações e continua a ser o obstáculo ao acordo. Apesar desta nova disputa entre o primeiro-ministro e o ministro da Defesa, fontes israelitas dizem que Netanyahu não está a pensar em demitir Gallant. Mas, como vos digo, se a tomada de decisão não está sólida e se foram adaptando a estratégia com o decorrer do tempo, Israel poderá sofrer graves consequências. Podemos já falar de uma delas. Israel depende fortemente de reservistas, mas muitos desses reservistas estão perto do limite. Estão exaustos e, em alguns casos, estão desmoralizados. Lutam para equilibrar a família e o trabalho com o serviço militar, enquanto que o custo económico das suas ausências aumenta. Portanto, isto dá um aperto familiar, um aperto ao custo económico devido a não estarem lá. Muitos reservistas tiveram de fechar empresas e atrasar investimentos. Quase 150 mil perderam dias de trabalho, incluindo muitos no crucial setor tecnológico de Israel, que toda a gente conhece como um dos mais avançados do mundo. Alguns reservistas simplesmente recusam-se a comparecer quando são chamados para a frente do exército. A pressão sobre o efetivo militar é uma das razões pelas quais as autoridades israelitas hesitam em lançar uma guerra total contra o Hezbollah, o que exigiria que o mesmo grupo de reservistas, cansados e exaustos, lutassem contra uma potência militar muito superior ao Hamas, que é o Hezbollah. Está também a expor vulnerabilidades a longo prazo para Israel, à medida que enfrenta a possibilidade de conflitos com milícias difíceis de conquistar nas suas fronteiras nos próximos anos. É isto que pode ser o preço a pagar. O que é que também está a acontecer? Está a acontecer uma crescente divisão social. A coligação de Netanyahu depende do apoio dos partidos ultra-ortodoxos, Shas e United Torah Judaism, ambos os quais se opõem veemente a forçar os homens Haredi a servirem nas forças armadas em vez de estudarem textos judaicos numa yeshiva. Mas os protestos exigem que o recrutamento militar seja concedido aos membros da comunidade ultra-ortodoxa. Um ataque pode acontecer, mas ambos os países têm estas condicionantes, aquelas condicionantes que vos apresentei, e não irá favorecer nenhum dos lados. O que levou a Hezbollah a ter esta posição mais firme perante Israel não foi apenas a morte do líder do Hamas, mas sim a morte de Fouad Shukr. Este indivíduo era o comandante de alta patente do Hezbollah. Sabemos que este indivíduo era close advisor do líder do grupo e também era procurado pelo governo dos Estados Unidos pelo seu papel num ataque-bomba em 1983 que matou cerca de 300 soldados americanos e franceses em Beirute. Que eventuais impactos poderá ter no grupo? Vamos tentar descobrir. Poderá surgir um vácuo de liderança, porque as funções deste indivíduo seria conselheiro militar e líder do projeto de mísseis de precisão, e a morte dele pode deixar uma lacuna crítica que será difícil de preencher. O segundo será um impacto moral, pode impactar negativamente a moral dos combatentes do Hezbollah. E terceiro, poderá ter que exigir uma reorganização. O Hezbollah necessitará de reestruturar a sua liderança. Na escalada de tensões, esta morte poderá levar a confrontos militares intensificados entre o Hezbollah e Israel. E isto já está a acontecer. Um aumento das operações militares. Israel
pode explorar o vazio desta liderança para intensificar as suas ações e também já está a acontecer, enquanto que o Hezbollah pode aumentar também as suas operações para compensar a perda. Também podemos estar perante um ajustamento estratégico. O Hezbollah poderá alterar as suas estratégias militares, ou seja, com estas seis, neste caso, impactos após a morte deste indivíduo, por mais significativo que o impacto desta morte possa ser ao nível estrutural e estratégico do grupo, eu não acredito que seja vantajoso para o Hezbollah avançar com uma guerra contra Israel. Por duas razões. A primeira, pode perder ou danificar a consolidação que construíram no Líbano desde 1985, apesar do sucesso de Israel na erradicação das bases da Organização para a Libertação da Palestina no Líbano e a sua retirada parcial em 1985, aumentou a gravidade do conflito com as milícias libanesas locais, e isto resultou na consolidação de vários movimentos islâmicos xiitas rivais, como o Hezbollah. A segunda razão é porque o Hezbollah e Hamas são ideologicamente incompatíveis. O Hezbollah é um grupo xiita que acredita na supremacia do líder supremo do Irão, e eles têm uma ideologia que se baseia na governação pelo Conselho de Juristas. E o Hamas é uma organização sunita que surgiu da Irmandade Muçulmana, por isso são ideologicamente incompatíveis. E a única razão pela qual existe uma associação entre os dois movimentos é porque o Irão manifestou a sua vontade de apoiar Hamas. A relação entre o Irão e Hamas é tática, é uma aliança. Mesmo na sua diferença ideológica, a solidariedade do Hezbollah é mais curta. A primeira razão acredito que seja mais forte que a segunda. Em jeito de conclusão, os três cenários que estão em cima da mesa, aqueles que mais se encaixam com estas informações todas que temos, é o Irão vai repetir o mesmo tipo de ataque que lançou contra Israel a 13 de Abril, e um ataque envolvendo estas milícias regionais, com mísseis vindo do Líbano, da Síria e do Iraque. Vimos as condicionantes de ambos os países. Ambos os países estão com uma política interna instável na tomada de decisão. No caso do Irão, também temos um fraco apoio regional pelas razões que apresentei por parte da Síria, da Rússia e da China, que isso vai desencadear um aumento de presença americana e alianças, obviamente, e pelo lado de Israel, como é óbvio, a coligação já se mostrou disponível para ajudar contra um provável ataque do Irão. Temos condicionantes de ambos os lados. Hezbollah não está tão próximo de Hamas ideologicamente, irá provavelmente, se avançar contra um ataque a Israel, perder a consolidação que fez no Líbano desde 1985. Não sei se será vantajoso para eles perder essa consolidação pela morte deste líder, não do líder do Hamas, mas do líder do lado de Hezbollah, que eu apresentei-vos, que tem um papel importantíssimo nas suas funções, mas será um grande preço a pagar por essa morte. Vamos esperar para ver. As condicionantes de Israel, como já vimos, estão a incidir na divisão do Gabinete de Defesa, na instabilidade política da política interna e também na divisão social, devido à ascensão do recrutamento de indivíduos ultra-ortodoxos, e também devido à longa guerra contra a Hamas, e agora que se prolongou contra Hezbollah e o Irão e as outras 7 frentes. Esta longa prolongação de guerra está a afetar os reservistas, estão exaustos, e o escalar de conflito irá exigir mais deles, irá exigir mais de mais indivíduos, de mais recrutamento, e isso afetará, obviamente, a economia israelita, no setor tecnológico também. Se acreditas que estas razões são suficientes para travar um ataque, deixa nos comentários a tua opinião. Obrigado por teres assistido e até ao próximo vídeo.